Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Bedoni, eu faço mestrado em Letras na UESB, aqui na minha cidade, em Vitória da Conquista. No meu mestrado eu estudo influências filosóficas na obra inicial de Clarice Lispector, mas hoje eu estou iniciando uma série de 10 vídeos que não tem como objetivo discutir literatura e não tem como objetivo falar de filosofia também. Na verdade, eu me propus fazer uma série de 10 vídeos com algumas dicas e sugestões sobre a redação do Enem. O objetivo desses vídeos serão dar algumas dicas que ajudem os alunos que vão fazer a prova do Enem a evitar alguns erros mais comuns e algumas dicas sobre estrutura também, porque eu também sou corretor de redação, eu corrijo redações aqui numa escola na minha cidade, e eu tenho observado os erros mais frequentes que nós temos chamado a atenção para os alunos, para os quais nós temos chamado a atenção dos alunos em sala. E aí eu criei um roteirozinho desses vídeos. Serão 10 vídeos. O primeiro vídeo que nós vamos fazer já hoje é esse que você está assistindo. Ele vai falar da clareza da exposição do tema e da tese, evitar a bilateralidade, como evitar uma redação bilateral. Vocês podem fazer um parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento, por bilateralidade, mas não podem fazer uma dissertação bilateral. Por que se deve evitar uma redação bilateral e o que é uma redação bilateral? E nós vamos falar da questão da unidade argumentativa, que está ligada a essa questão da bilateralidade também. Eu vou explicar isso com cuidado, porque é muito importante, é um erro que tem sido muito comum nas redações aqui na cidade. No segundo vídeo, nós vamos discutir, que será gravado amanhã, hoje é 5 de setembro. No segundo vídeo, nós vamos discutir os tipos de introdução, como e em que ocasiões usá-los. Existem vários tipos de introdução de texto dissertativo, argumentativo, e eu vou ensinar 4 tipos para vocês, só que eles não são de uso universal. O que isso quer dizer? Não existe um modelo de texto dissertativo, um modelo de introdução que sirva para qualquer ocasião. Então vai chegar ocasiões em que você, aluno, vai conhecer bem o tema, vai se sentir confortável para fazer o tema, e aí nessas ocasiões vocês vão usar um tipo de introdução mais adequado para essa situação. Mas vai acontecer, às vezes, por exemplo, de você não conhecer bem o tema ou só se lembrar de um único argumento favorável à sua tese. Quando isso acontece, tem determinados tipos de introdução, como aquela introdução básica mais argumento 1 e 2, que não pode ser usado nessas ocasiões. E aí amanhã eu vou estar ensinando para vocês o que fazer nessas ocasiões. Que tipo de introdução usar. O vídeo terceiro, nós vamos falar do desenvolvimento, certo? Por defesa de argumentos favoráveis, por trajetória histórica e por perspectiva geográfica mais cifras. Nós vamos tentar entender 3 formas de fazer o desenvolvimento da dissertação. No vídeo 4 nós vamos discutir a conclusão. No vídeo 5, 6 e 7, nos vídeos 5, 6 e 7, nós vamos discutir uma questão muito importante, que é a do repertório sociocultural produtivo. O que é o repertório sociocultural produtivo? Na parte 1, vídeo 5, que é a parte 1, repertório sociocultural produtivo, parte 1, vamos discutir o que é o repertório sociocultural produtivo. No vídeo 6, repertório sociocultural produtivo, parte 2, nós vamos discutir por que a Constituição de 1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos não servem necessariamente como repertório. E nós vamos discutir também a questão dos dados falsos. No vídeo 7, repertório sociocultural produtivo, parte 3, nós vamos então discutir o que usar numa redação. Né? Se eu não posso usar dados mentirosos, falsos, inventar dados, uma vez que a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos também não servem, justamente por serem vagas demais e por serem propostas normativas de solução, então o que nós podemos usar? Ciência, filosofia, arte, dados históricos, geográficos, estatísticos e cifras. E eu vou dar algumas sugestões de alguns livros também, que não são muito grandes e nem muito difíceis de serem encontrados. Para vocês poderem estar lendo, pelo menos alguns contos, parcialmente, eu vou indicar alguns autores aqui.
que vão cobrir tanto temas que discutem problemas sociais, mas também outros temas que discutem questões mais filosóficas, como a proposta da Unesp, que nós vamos discutir hoje, de 2007, que discutiu a questão da busca da beleza do corpo nos dias atuais. É importante a gente estar atento para o que as grandes faculdades cobram em seus vestibulares, as que ainda mantêm os vestibulares, porque ela serve de base para muitos vestibulares de medicina. Então, se você quiser fazer medicina no interior de São Paulo, se você quiser fazer medicina em Minas Gerais, é interessante você estar a par desses temas, porque eles servem de inspiração para outros temas. A Faculdade de São Camilo, em 2008, foi em 2009, não me lembro, cobrou esse mesmo tema, com algumas variantes, e assim, alguns outros vestibulares se inspiraram nesse tema da Unesp para poder fazer suas provas. Então é importante também a gente discutir temas filosóficos, como a questão da beleza, e eu vou sugerir alguns autores para vocês no vídeo 7. No vídeo 8 nós vamos falar da competência 4 do Enem, e vamos fazer um breve estudo dos conectivos. No vídeo 9, nós vamos fazer análise de redações abaixo da média, e vamos discutir os principais erros a se evitar. Alguns deles nós vamos falar hoje, mas nós vamos abordar com mais detalhes no vídeo 9. E no vídeo 10, nós vamos discutir a competência 1 do Enem, a questão do português. Eu vou dar algumas dicas de ortografia que podem ser muito úteis para vocês. Eu espero que nós possamos, que esses vídeos possam ajudar vocês. Mas por que eu tomei essa iniciativa? Gente, é uma infelicidade dizer isso, mas no mercado editorial brasileiro não existem livros de redação de boa qualidade. Se você me perguntasse, professor Daniel, sugere algum livro que a gente possa comprar e que a gente possa estudar do começo ao fim, nós possamos estudar todos os capítulos, e aí no final do último capítulo a gente vai sair sabendo fazer uma dissertação. Infelizmente, esse material não existe na realidade brasileira. Infelizmente, ele não existe. Nós, professores, precisamos estar pegando módulos de várias escolas diferentes, livros antigos, readaptando esses livros antigos e elaborando material para levar às salas de aula. Então, é muito difícil você achar alguma coisa. Infelizmente, eu não tenho nada para sugerir a vocês aqui. Compre esse livro e estude que vai dar certo. Esse livro não existe ainda no mercado editorial brasileiro. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu gostaria de falar com vocês hoje é a questão de, além de não haver um bom livro no mercado editorial brasileiro, redação é uma disciplina prática. Não adianta você ficar só no teórico. Você precisa de fazer redação, de escrever redação. Esse negócio de que eu estou assistindo aula aqui, aí na hora lá eu faço. Isso não existe. Você tem que praticar a redação. No cursinho onde você está, na escola onde você está, o professor vai corrigir essas redações. Preste atenção aos erros que vocês estão cometendo. Reescreva a redação, certo? As palavras que você está errando, copie num caderno algumas vezes para você poder memorizar a ortografia dessas palavras. No vídeo 10 eu vou dar algumas dicas de ortografia que podem ajudar. Porém, infelizmente, a ortografia é uma coisa que às vezes você precisa decorar mesmo o jeito como a palavra é escrita. Se você não tiver assistência de um cursinho, se você estiver estudando sozinho, o que eu te recomendo é ou você procure algum professor para corrigir suas redações por fora, pague um professor para corrigir suas redações por fora. Existem algumas pessoas trabalhando aqui na cidade de Vitória da Conquista, mas aí em sua cidade certamente deve ter algumas pessoas que fazem esse serviço. Se você não achar ninguém, eu sugiro que você troque figurinhas com os colegas. Então, dê uma redação sua para um colega ler, leia uma redação dele, sentem para estudar juntos. Às vezes a pessoa que está lendo sua redação, mesmo sendo um colega vestibulando como você, ele pode ver erros ali que você não conseguiu ver. Então, é uma alternativa. Uma última coisa a se fazer nesse caso seria você ler bastante. Leia bons autores, leia romances de literatura, porque muita coisa, os bons autores sabem os elementos coesivos, eles usam uma boa ortografia, eles usam uma boa concordância verbal, né? As frases às vezes são construídas, são muito bem construídas. Nós vamos ter a oportunidade de falar isso no nosso vídeo 7.
vou dar algumas dicas de livros para vocês. Então, leia. A última alternativa, digamos assim, que você vai ter seria essa, a de ler. Mas lembre-se disso, redação é disciplina prática. Qualquer coisa prática na vida, quanto mais você fizer, melhor fica. Gostaria inicialmente, antes de começar a nossa exposição técnica de fato, que nós vamos discutir hoje a questão do tema, da tese, da clareza das ideias, da unidade argumentativa e da bilateralidade. Eu gostaria, inclusive, de me desculpar pela simplicidade do vídeo. Eu não entendo muito de tecnologias e eu estou gravando isso no meu próprio telefone. Então o vídeo pode parecer, nos aspectos materiais, digamos assim, um pouco desagradável de assistir. Eu espero que compense esse aspecto desagradável com o aprendizado de vocês. Eu espero que as minhas sugestões agreguem ao conhecimento de vocês e que vocês se deem bem pela honra da nossa cidade de Vitória da Conquista, que nossos alunos conquistenses, mas também do Brasil inteiro que estiverem assistindo esse vídeo, que vocês façam uma boa prova. Então vamos falar da clareza da exposição do tema e da tese, evitar a bilateralidade e a unidade argumentativa. Veja bem, o que é isso? Eu não vou problematizar muito esse aspecto do tema e da tese, porque isso já é uma coisa muito batida e ensinada pelos professores de redação. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: o texto dissertativo argumentativo, certo? Ele precisa de ter claramente expresso, eu vou mostrar isso quando eu estiver lendo uma redação com vocês que eu separei aqui no computador. Ele precisa de estar claramente expressa o tema e a tese, já na introdução. Como eu disse no começo do vídeo, existem várias formas de você fazer a introdução e eu vou ensinar 4 essa semana. Porém, em todas elas, pelo menos 2 coisas precisam aparecer, pelo menos 2 coisas. Uma é o tema e a outra é a tese. O que vai ser o tema? O tema é o assunto do texto. A tese, o posicionamento do aluno em relação àquele tema, àquele assunto. Então, quando o corretor for ler sua redação, o primeiro parágrafo que ele vai ler, obviamente, é a introdução. Ele já tem que saber de cara, você tem que deixar claro para ele, para o corretor. Aí é a obrigação do aluno perante o corretor. Você precisa deixar claro para o seu corretor qual é o tema e qual é a tese da redação. É um texto sobre o aborto e o aluno se posiciona contrário ao aborto. É um texto sobre o suicídio assistido e a eutanásia e o aluno se posiciona favoravelmente à legalização do suicídio assistido e da eutanásia na espécie humana, a eutanásia na espécie humana. O tema é sobre a busca da beleza do corpo nos dias atuais e para esse aluno aqui é uma futilidade que não deveria ser buscada por ninguém. Ou a busca da beleza do corpo nos dias atuais é uma coisa importante, deve ser buscada por todas as pessoas. Então, essas informações, o tema e a tese, elas precisam estar expressamente, elas precisam estar claramente expressas na sua introdução. Eu não vou falar muito de introdução hoje, porque nós vamos ter um vídeo especialmente falando delas, das introduções, mas isso é fundamental. Essa sua tese, por exemplo, a busca da beleza no corpo nos dias atuais, como uma coisa importante, ela precisa permear todo o texto. O aborto como algo que precisa ser evitado, que não deve ser legalizado. Essa tese precisa permear o texto inteiro. Ou o aborto é uma coisa que deveria ser legalizada na espécie humana, deveria ser fornecida pelo SUS, para qualquer mulher que quisesse abortar. Essa tese precisa estar expressa no texto inteiro. É a grande virtude do texto dissertativo argumentativo. A pessoa tem que ler o seu texto e ele tem que transmitir uma mensagem. Não pode deixar dúvidas. O corretor tem que ler sua redação e dizer assim: eu estou relendo a redação dessa aluna aqui e, na opinião dela, ela usa uma série de argumentos, uma série de dados aqui, o aborto deveria ser legalizado no Brasil. Ou eu estou lendo a redação desse rapaz aqui e, na opinião dele, a busca da beleza do corpo nos dias atuais é
uma futilidade, é uma coisa que não deveria ser buscada. As pessoas deveriam buscar outras coisas e essas coisas serem mencionadas no texto. Você não pode deixar dúvidas. Você não pode fazer uma argumentação com bilateralidade. Certo? Então, o que é isso? O que é evitar a bilateralidade? Eu vou mostrar a redação daqui a pouco para vocês, mas eu estou falando isso porque alguns alunos têm feito redações bilaterais aqui na cidade. O que isso vem a ser? Você pode fazer o segundo parágrafo do desenvolvimento, o terceiro do texto, por meio de um argumento bilateral. Então, você pode fazer o segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro do texto, por bilateralidade. Antes de continuar, deixa eu chamar a atenção para isso que eu lembrei aqui no momento. Você pode fazer 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, você faz um de introdução, um de conclusão, e no desenvolvimento você pode fazer 2 ou 3 parágrafos. Eu não recomendo vocês se acostumarem muito com 3 parágrafos de desenvolvimento, não. Primeiro, a FUNORTE, por exemplo, e algumas outras faculdades particulares só oferecem 20 linhas para o aluno. Então, ele vai ter 5 linhas para a introdução, 5 para a conclusão, e vai ter que fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com 5 linhas. Se você fizer 3 parágrafos, cada um vai ter 3 linhas. Então, é muito pouco para você desenvolver um argumento. Mas mesmo no Enem, que oferece, na folha de redação, oferece 30 linhas para os alunos, eu não recomendo vocês fazerem 3 parágrafos de desenvolvimento, porque o que eu tenho percebido nos alunos que fazem 3 parágrafos de desenvolvimento é que geralmente o primeiro parágrafo de desenvolvimento é muito bem desenvolvido, o segundo parágrafo de desenvolvimento mais ou menos bem desenvolvido, aí como não sobra muita linha, ou o terceiro parágrafo de desenvolvimento fica muito pequeno, ou o terceiro parágrafo de desenvolvimento fica bem desenvolvido, mas sobram poucas linhas para a conclusão. Então, às vezes, ou o penúltimo ou o último parágrafo do texto vai estar com alguma falha, não vai ter uma noção. O corretor vai ficar com a impressão de que a argumentação foi declinando, foi decaindo para um parágrafo bem desenvolvido, para um menos desenvolvido. É melhor você fazer 2 parágrafos de desenvolvimento bem desenvolvidos, na minha opinião. Mas se você já se acostumar a fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, já consegue fazer isso bem, se você estiver mais confortável assim, faça. Então, no segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode fazer por bilateralidade. O que é isso? O que é fazer o primeiro parágrafo de desenvolvimento por bilateralidade? Vamos pegar o caso do aborto, que é um tema polêmico e é mais fácil de entender. O indivíduo fez uma redação defendendo a legalização do aborto no Brasil. Aí ele faz a apresentação do tema, contextualiza a questão do aborto e apresenta já na introdução a tese dele de que o aborto deveria ser legalizado no Brasil, inclusive ser feito nos hospitais públicos. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, se você for fazer o seu desenvolvimento baseado em defesa de argumentos favoráveis, nós vamos discutir desenvolvimento no outro vídeo, o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser o seu melhor argumento a favor daquela tese. Então, se você é a favor do aborto, no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai fazer uma exposição, certo? Fantástica, defendendo o aborto, apresentando os dados que você tiver, apresentando o repertório sociocultural produtivo que você tiver. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você pode fazer várias coisas. Então, você pode apresentar um outro parágrafo defendendo o aborto, com outra ideia, por uma outra razão. Por exemplo, no primeiro você defendeu que seriam evitadas muitas mortes de mulheres que tentam fazer aborto ilegal em casa, e aí nós salvaríamos muitas vidas, na verdade. E no segundo parágrafo de desenvolvimento você pode defender uma outra ideia favorável dizendo que ela é um direito da mulher, por exemplo, que é um outro argumento. Além disso, né, a legalização do abortamento humano deveria ser permitida porque é um direito da mulher. Então, você fez 2 argumentos favoráveis à sua tese. O mesmo vale para se você fizer uma redação contra o aborto. Tá? Você pode apresentar 2 argumentos contrários ao aborto. Agora, esse segundo parágrafo de desenvolvimento você pode fazer por bilateralidade. O que é isso? Então, você fez lá o primeiro parágrafo de desenvolvimento defendendo a sua tese, aí no segundo parágrafo de desenvolvimento você apresenta o principal argumento contrário, mas nesse mesmo parágrafo você desconstrói esse argumento. Então,
No entanto, muitos dizem que o aborto não deveria ser legalizado, né, pois se trata de assassinato ou feriria a moral e os bons costumes do povo brasileiro e não seria interessante. O Estado está buscando esse tipo de perspectiva, já que a função do Estado é servir as pessoas e não está afetando a moral pública. Você apresenta, por exemplo, um argumento contrário. Mas no mesmo parágrafo que você apresenta um argumento contrário, você o desconstrói. No entanto, essa perspectiva é falaciosa, porque... E aí você vai e desconstrói esse argumento. O que você não deve fazer, porque não serve para o Enem, não serve para o Enem porque se você fizer isso, você vai perder ponto na competência 3, é o quê? É você apresentar um argumento favorável à sua tese no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento você simplesmente desenvolve uma argumentação contrária à sua, sem dar maiores explicações. Então, por exemplo, você perde ponto na competência 3. O seu corretor ele vai ler o seu texto e vai dizer assim: bom, no geral é uma redação a favor do aborto, mas o terceiro parágrafo de desenvolvimento é toda uma desconstrução da tese desse aluno. Isso aqui, esse tipo de construção de redação era permitido há 10, 12 anos atrás, quando a gente tinha que discutir temas polêmicos. Então você apresentava a tese e a antítese, você apresentava um argumento favorável à sua tese e um argumento contrário à sua tese. No Enem, esse tipo de perspectiva não é aceita mais, porque o seu texto tem que transmitir uma mensagem. A redação do Enem, ela é unilateral. O cara tem que ler sua redação e tem que ver, ou é um texto a favor do aborto, ou é um texto contra o aborto. Ou é um texto a favor da busca da beleza, ou é um texto contrário à busca da beleza. Certo? Ou alguma outra ideia em relação à busca da beleza dos corpos nos dias atuais. É uma coisa que tem trazido muitos benefícios, não tem trazido benefício nenhum. Depende da tese que você está defendendo, mas você precisa defender uma ideia. Precisa ficar claro qual é o seu posicionamento. Se você faz isso no seu desenvolvimento, se você apresenta um argumento favorável à sua tese e você apresenta um argumento contrário, mas para desconstruí-lo, fica claro para o seu corretor que você defende aquela tese ali. Não, no segundo parágrafo o aluno até mencionou aqui um argumento, contrário à tese dele, mas ele desconstrói esse argumento contrário. Certo? Bom, mas isso é o que a gente chama de unidade argumentativa. Então, tem que ser o grande foco do aluno, o grande foco de vocês no Enem é buscar essa unidade argumentativa, certo? Vamos ver um exemplo aqui com a proposta da Unesp de 2007, como eu prometi para vocês. Eu vou mostrar uma redação. Eu fiz a redação sem falha de bilateralidade. Como é que eu faço esse recurso, professor? Eu defendo uma tese, o primeiro parágrafo de desenvolvimento é a favor dessa tese, aí o segundo parágrafo de desenvolvimento eu faço por bilateralidade. Eu apresento o argumento contrário e desconstruo. Então eu vou mostrar uma redação assim, e eu vou mostrar uma redação com essa falha de bilateralidade para vocês poderem deduzir o efeito que isso causa no corretor, no leitor. Vamos ao texto. O tema é esse. A proposta da Unesp de 2007. A busca da beleza do corpo nos dias atuais. Certo? Então, aqui o nosso primeiro texto. Certo? Aqui eu vou mostrar o texto para vocês. Eu fiz no tamanho de letra maior, 24, mas eu botei tamanho 10 aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho dos parágrafos se fosse manuscrito. Certo? E essa aqui é a nossa introdução. Tá vendo? Aqui está aparecendo grande demais porque tá com a fonte está tamanho 24, mas essa introdução aqui, ó, com fonte 10, ela tem 5 linhas. Certo? Vamos à introdução. Ó. Embora seja objeto de debates calorosos e polêmicos desde a antiguidade clássica grega, a questão da busca pela beleza física persiste com denodo até os dias atuais. Conquanto não se possa considerá-la tão essencial ao homem como a saúde física, a busca pela beleza pode ser apreciada como algo positivo, pois esta é capaz de conduzir mulheres e homens de todas as idades à conquista daquela. Certo?
Então eu tenho aqui, como eu disse a vocês, o tema está claramente exposto. Embora seja objeto de debates calorosos e polêmicos desde a antiguidade clássica grega, a questão da busca pela beleza física persiste com denodo até os dias atuais. Então, até aqui eu só apresentei o tema, que é a questão da busca pela beleza física. Aí eu termino a minha introdução apresentando a tese, que é a minha opinião em relação a essa busca pela beleza. Conquanto não se possa considerá-la tão essencial ao homem como a saúde física, a busca pela beleza pode ser apreciada como algo positivo, pois esta é capaz de conduzir mulheres e homens de todas as idades à conquista daquela. Ou seja, a busca pela beleza é positiva porque a busca pela beleza pode redundar na busca por saúde física. Essa é a tese que eu vou defender no texto. Já está claro na introdução que o meu tema é a busca pela beleza e que a minha tese é favorável à busca pela beleza. Agora eu preciso fazer uma redação que justifique isso. Meus parágrafos de desenvolvimento precisam explicar por que buscar beleza significa buscar saúde física. Eu usei o repertório sociocultural com que eu sou mais apegado, que é a questão da filosofia, tá? Mas você pode usar o repertório que você quiser. Se você tiver muitas informações sobre saúde pública, se você tiver informações sobre medicina, sobre biologia, que você aprendeu lá nas aulas de biologia, tudo isso serve como repertório. Aí nós vamos discutir isso em desenvolvimento, tá? Então aqui nós temos um desenvolvimento para o nosso texto. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vamos ler. Esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Almejar um corpo mais bonito e saudável pode impulsionar homens e mulheres de todas as idades à conquista de bem-estar e assim de uma melhor qualidade de vida. Em seu Cármides, Platão assevera, por meio de uma conversação entre o personagem que intitula o texto e Sócrates, a necessidade de os indivíduos conquistarem uma harmonia entre saúde e beleza físicas e mental, pela boa alimentação e pelo cultivo da temperança. Sabe-se que o próprio Platão, assim como os nobres gregos do período clássico, cultivavam a beleza física por meio da ginástica, disciplina obrigatória na educação do homem grego. Então, o que eu fiz aqui? Primeiramente, a apresentação do tópico frasal. Almejar um corpo mais bonito e saudável pode impulsionar homens e mulheres de todas as idades à conquista de bem-estar e, assim, de uma melhor qualidade de vida. E aí, como eu tinha falado da antiguidade grega clássica, o que eu fiz? Eu peguei esse texto de Cármides, é um diálogozinho bem interessante, ele tem 25 páginas, mais ou menos. Você acha uma boa tradução desse texto no Agostinho da Silva, foi um filólogo português. Se você colocar lá no Google, Cármides, traduzido por Agostinho da Silva, então você vai ter acesso a esse texto. É um diálogo entre Platão e Cármides. Não vou falar muito dele aqui, não, porque eu pretendo falar do Cármides. Talvez eu fale do Cármides no vídeo sobre repertório sociocultural produtivo, mas eles discutem muito essa questão da saúde física e mental. E o Cármides é conhecido por ser uma pessoa muito bela, né? Então, em seu Cármides, Platão assevera, por meio de uma conversação entre o personagem que intitula o texto e Sócrates, a necessidade de os indivíduos conquistarem uma harmonia entre saúde e belezas físicas e mental, pela boa alimentação e pelo cultivo da temperança. Sabe-se que o próprio Platão, assim como os nobres gregos do período clássico, cultivavam a beleza física por meio da ginástica, disciplina obrigatória na educação do homem grego. Certo? A grande civilização grega, essa é a minha argumentação, ela cultivava a beleza. Alguns dos grandes pensadores da antiguidade, eles também cultivavam a beleza, eles também admiravam a beleza, né? Eles se deixavam, digamos assim, quase que dominar pela beleza, como acontece quando Sócrates vê Cármides, quando Cármides senta ao lado de Sócrates. O próprio Sócrates, o exemplo de temperança da antiguidade, até ele se deixa dominar pela beleza. Aí o que eu fiz? Esse foi o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, completamente favorável à minha tese. Eu fiz o segundo parágrafo de desenvolvimento por bilateralidade. O que é isso? Eu apresentei um argumento contrário, mas eu desconstruí esse argumento. Vamos ver. Então, contudo, é um elemento coesivo que une os parágrafos de desenvolvimento. Nós vamos discutir isso no vídeo sobre desenvolvimento e no vídeo sobre a competência 4 do Enem. É importante ter esse elemento coesivo, tá? Pode ser uma conjunção, uma locução conjuntiva, pode ser um advérbio, mas os parágrafos de desenvolvimento constituem unidade, então eles precisam estar
coesos, eles precisam estar unidos por meio de elementos coesivos, tá? Contudo, ao longo dos séculos, embora haja aqueles que desaconselham a busca pela beleza por tratá-la como passatempo de desocupados que só se preocupariam com coisas superficiais, negligenciando o essencial, tais como o conhecimento e o sentimento, o fato é que a discussão sobre a busca da beleza e a efetivação dessa busca ainda perdura com grande força e para o bem de todos, uma vez que a restrição anteriormente mencionada não tem fundamento. Haja vista que é perfeitamente possível a qualquer indivíduo buscar saúde física e mental por meio de conquistas estéticas e também cultivar o espírito, sem discriminar as pessoas que fogem dos padrões de beleza da sociedade. Então aqui eu tenho uma argumentação, nesse terceiro parágrafo do texto, eu tenho uma argumentação por bilateralidade. O que é isso? Eu apresento um argumento contrário à minha própria tese, eu estou defendendo que a beleza é uma coisa importante e deve ser buscada, e eu apresento um argumento contrário, de que ela não deveria. Então, contudo, ao longo dos séculos, embora haja aqueles que desaconselham a busca pela beleza, por tratá-la como passatempo de desocupados que só se preocupariam com coisas superficiais, negligenciando o essencial, tais como o conhecimento e o sentimento, esse aqui é um argumento contrário, né? Não deveríamos buscar beleza física, porque a gente deveria buscar coisas mais importantes, como o conhecimento e o sentimento. E eu desconstruo esse argumento. O fato é que a discussão sobre a busca da beleza e a efetivação dessa busca ainda perdura com grande força e para o bem de todos. Ela perdura, a busca pela beleza perdura e para o bem de todos. Uma vez que a restrição anteriormente mencionada não tem fundamento. Por que não tem fundamento? Haja vista que é perfeitamente possível a qualquer indivíduo buscar saúde física e mental. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso buscar saúde física. Aqui eu fiz uma identidade entre saúde física e beleza física. Certo? Então, buscar saúde física e mental por meio de conquistas estéticas e também cultivar o espírito, sem discriminar as pessoas que fogem dos padrões de beleza da sociedade. A ideia aqui é que eu posso cuidar da minha beleza física, mas não preciso discriminar ninguém. Isso não significa que eu não estou buscando conhecimento, que eu não valorizo o sentimento meu e das pessoas. Então essa aqui é a minha argumentação. Segundo o parágrafo do desenvolvimento por bilateralidade, eu apresento o principal argumento contrário e o desconstruo. E aí vem a conclusão. Dessa forma, poder-se afirmar com Nietzsche... Dessa forma, aqui é outro elemento coesivo importante, que é o que une a conclusão ao resto do texto, tá? Dessa forma, poder-se afirmar, como Nietzsche o faz em sua Aurora, que o adoecimento se dá pela aproximação de velhice precoce, feiura e juízos pessimistas. Assim, que todos encontrem uma vida mais saudável física e mentalmente, fazendo de si mesmos indivíduos mais belos física e sentimentalmente, pelo cultivo do corpo e da filosofia. Aqui eu tentei fazer uma proposta de intervenção que tivesse a ver com a minha discussão, né? Por isso eu citei Nietzsche. Nietzsche fala na Aurora, num dos últimos aforismos, que o que se deve entender por doença é a aproximação de velhice precoce, feiura e juízos pessimistas. E ele disse que essas coisas geralmente aparecem juntas. Aí eu peguei aqui um outro filósofo, já que eu tinha mencionado os filósofos no desenvolvimento, eu retomei a minha tese por meio do pensamento de um filósofo, tá? E aí depois eu apresentei a proposta de intervenção, que é o quê? As pessoas buscarem a beleza física e o cultivo da filosofia. Seria uma forma de você buscar saúde física e mental, você buscar beleza física e interior, certo? Então, conjunção conclusiva dessa forma, retomada da tese, poder-se afirmar como Nietzsche faz em sua Aurora, que o adoecimento se dá pela aproximação de velhice precoce, feiura e juízos pessimistas. Então, a questão da beleza aparece aqui com a associação entre feiura e doença, e aí a proposta de intervenção. Assim, que todos encontrem uma vida mais saudável física e mentalmente, fazendo de si mesmos indivíduos mais belos física e sentimentalmente, pelo cultivo do corpo e da filosofia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma redação com esse terceiro parágrafo, não por bilateralidade, mas esse terceiro parágrafo desconstruindo a argumentação, certo? Eu refiz esse parágrafo de desenvolvimento aqui, mas ao invés de fazer esse parágrafo de desenvolvimento apresentando um argumento contrário e desconstruindo, eu simplesmente desenvolvi um argumento contrário. Vocês vão perceber que o efeito que isso causa é deixar um buraco no texto. Tá? Eu vou ler aqueles primeiros parágrafos, que eles estão iguais, eu vou lendo a redação para você poder perceber que isso causa um buraco no texto e por isso deve ser evitado. Você pode fazer um parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento, por bilateralidade, certo?
fazer por bilateralidade, apresentando um argumento contrário e desconstruindo, mas se você apenas desenvolver um argumento contrário, isso gera um buraco no seu texto. Vamos lá. Aqui teve uma repetição desse embora, né? Vamos tirar aqui, eu tinha tirado no outro. Vamos ver aqui. Embora seja objeto de debates calorosos e polêmicos desde a antiguidade clássica grega, a questão da busca pela beleza física persiste com denodo até os dias atuais. Conquanto não se possa considerá-la tão essencial ao homem como a saúde física, a busca pela beleza pode ser apreciada como algo positivo, pois esta é capaz de conduzir mulheres e homens de todas as idades à conquista daquela. Almejar um corpo mais bonito e saudável pode impulsionar homens e mulheres de todas as idades à conquista de bem-estar e assim de uma melhor qualidade de vida. Em seu Carmen, Platão assevera por meio de uma conversação entre o personagem que intitula o texto e Sócrates a necessidade de os indivíduos conquistarem uma harmonia entre saúde e beleza físicas e mental, pela boa alimentação e pelo cultivo da temperança. Sabe-se que o próprio Platão, assim como os nobres gregos do período clássico, cultivavam a beleza física por meio da ginástica, disciplina obrigatória na educação do homem grego. Até aqui, nada de novo. Um parágrafo de introdução com a apresentação do tema e a defesa da tese, que é a de que a beleza física é uma coisa importante, e um parágrafo defendendo a minha tese. Só que aqui, o que eu fiz? Eu apresentei um parágrafo. Não fiz por bilateralidade, eu apresentei um parágrafo bilateral, eu apresentei um parágrafo que desconstrói a minha tese. E isso gera um buraco no texto. Contudo, ao longo dos séculos, há aqueles que desaconselham a busca pela beleza, por tratá-la como passatempo de desocupados que só se preocupariam com coisas superficiais, negligenciando o essencial, tais como o conhecimento e o sentimento. Ao invés de desconstruir esse argumento contrário, eu desenvolvo. De fato, existem aqueles que, envolvidos numa obsessão frenética por beleza e status social, desconsideram os apelos de amigos e familiares e adentram uma procura egoísta e hedonista por perfeição, certamente inalcançável, e passam a dedicar todo o tempo livre a querer ficar bonitos fisicamente, sem considerar os valores da amizade. Tais indivíduos, muitas vezes, discriminam os que consideram feios e, por isso, acabam se tornando agentes de exclusão social, como se vê em A Hora da Estrela de Clarice Lispector, o modo em que Macabé era discriminada até pelas colegas de quarto, já que ela era café frio. Aqui eu desenvolvi esse argumento contrário, usei até A Hora da Estrela, né, para falar de Macabé, ela era discriminada pelas colegas de quarto, ela era muito destratada, o Rodrigo Assino, que é o narrador da história, chama ela de café frio. Capim vagabundo e outras coisas do tipo. Parece um parágrafo bom, mas isso aqui soa mal nos ouvidos do corretor, porque o corretor vai ler assim, tem um parágrafo de desenvolvimento que cita Platão é a favor da tese, o parágrafo que cita Clarice Lispector é contra. Afinal de contas, esse aluno é a favor ou é contra a questão da busca pela beleza? Isso gera um buraco no texto. Vamos à conclusão, é aquela mesma conclusão. Dessa forma, poder-se afirmar, como Nietzsche faz em sua Aurora, que o adoecimento se dá pela aproximação de velhice precoce, feiura e juízos pessimistas, assim que todos encontrem uma vida mais saudável física e mentalmente, fazendo de si mesmos indivíduos mais belos física e sentimentalmente, pelo cultivo do corpo e da filosofia. Certo? Bom, então por hoje o que eu tinha para vocês é isso. Tomem muito cuidado com isso, tá? O que eu mais queria chamar a atenção é esse. Clareza da exposição do tema e da tese. Leia o seu tema. Eu já entendi o que o tema quer? Já. Qual é a minha opinião sobre isso? Minha opinião é essa. Então, essa opinião ela precisa permear o texto todo. Não, aqui está discutindo a questão da beleza física. Daniel, o que você acha dela? Eu acho importante. Nós precisamos buscar a beleza física porque ela é sinônimo de saúde, assim, e minha argumentação foi buscar inspiração nos gregos. Porque eu gosto muito de história, eu gosto muito de filosofia. Mas você pode defender a beleza física baseando-se em argumentos científicos, biológicos, certo? Ou não, você pode ser contrário à busca pela beleza física e explicar por quê, mas desde que o seu texto transmita um recado, certo? Evitar a bilateralidade, então se você começou defendendo uma tese, seus parágrafos de desenvolvimento precisam defender essa tese, mesmo que no segundo parágrafo de desenvolvimento você apresente um argumento contrário, mas você vai desconstruir esse argumento contrário, para que o seu texto tenha uma unidade argumentativa, certo? Espero que esse texto, esse texto oral que eu fiz aqui,
essa exposição ajude vocês. Eu espero realmente que vocês se deem bem. Nós nos encontraremos nos próximos vídeos. E eu espero, por favor, críticas, sugestões. Se você gostou do vídeo, dê um like. Faça sugestões. E aí nós vamos trabalhar duro aí e fazer uma boa prova. Obrigado, bom dia.